Na nossa aula de hoje, do nosso curso Panorama Bíblico, nós vamos entrar na lição número 13 do nosso curso. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Bíblia. Nós terminamos todo um trabalho que foi feito falando acerca do cânon do Antigo e do Novo Testamento. Agora nós vamos começar a trabalhar com a Bíblia como um todo, passando algumas informações para você a respeito da Bíblia como palavra de Deus. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer para você hoje é que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que é tão importante nós, como cristãos, afirmarmos e crermos nisso? Porque há, mesmo entre teólogos protestantes, aqueles que defendem a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma tese que é desenvolvida por vários estudiosos da chamada alta crítica, né? Uma posição teológica que rebate a posição dos teólogos mais conservadores, dos chamados fundamentalistas, né? Então, para os cristãos que são conservadores, os cristãos que realmente creem na Bíblia como palavra de Deus, nós declaramos isso. Eu não sou um teólogo ou estudioso modernista. A minha posição é uma posição mais conservadora, mais tradicional, no sentido de entender que a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, é a palavra de Deus. Isso eu afirmo com fé, com segurança, e vou mostrar isso para você no próprio estudo da palavra. Por que nós podemos afirmar com tanta segurança que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós já vimos que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Isso por si só já basta para nós crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Como o Espírito Santo é o autor da Bíblia, nós dependemos dele para aprendermos a respeito da Bíblia. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o nosso mestre, ele é o nosso ensinador. Na verdade, não existe o mestre, né? A gente tem esse costume, né? Muitas pessoas falam a meu respeito dizendo que eu sou mestre da palavra, eu tenho o dom de mestre. Bom, se eu tenho o dom de mestre, esse dom é concedido pelo Espírito Santo. Por isso, em última instância, é o Espírito Santo que está ensinando através de mim. Portanto, não há mérito para mim ou para nenhum outro mestre da palavra, porque o mestre é o Espírito Santo. Se você tem aprendido realmente alguma coisa da palavra de Deus através da minha vida, louve a Deus. Não me dê glória. Eu não tenho glória nenhuma nisso. A glória, a honra é do Senhor. Ele que é realmente o nosso mestre e o nosso ensinador. Então, nós devemos saber manejar bem a palavra da verdade. Isso sim, isso é importante, que nós aprendamos a manejar bem a palavra. Isso não é uma qualidade específica do mestre. Não, todo cristão, desde os mais novos convertidos até os mais maduros, claro que cada um no seu nível, temos que saber manejar bem a palavra de Deus. E é isso que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele exorta Timóteo da seguinte forma: procura apresentar-se diante de Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a palavra de Deus, ela opera com eficiência. Por isso nós precisamos saber usar bem a palavra de Deus, né? Nós precisamos saber manejar bem a palavra da verdade. Paulo se refere à Bíblia como sendo a palavra da verdade. A verdade está contida na Bíblia. Aí sim, isso eu concordo. Não é a palavra de Deus que está contida na Bíblia, não. A verdade está contida na Bíblia. Se nós queremos conhecer a verdade, precisamos conhecer bem a Bíblia, porque a verdade está na Bíblia. É só nós conhecermos bem a Bíblia, nós vamos conhecer bem a verdade. Por isso Paulo coloca como requisito para um obreiro
ser aprovado, que ele maneje bem a palavra da verdade. E se nós formos pensar do ponto de vista da grande comissão que Jesus nos deu, todos nós, de alguma forma, somos obreiros do reino. Não existe ninguém que é melhor do que ninguém dentro desse contexto. Em 1 Tessalonicenses 2,13, nós vamos ver como que os tessalonicenses receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Evidentemente, essa palavra veio através de homens. Quem eram esses homens? Os apóstolos. Mas não era a palavra de homens, era a palavra de Deus. E é isso que Paulo está deixando muito claro aqui. Não era a palavra de homens, era a palavra de Deus. Se a palavra ministrada por homens é a palavra de Deus, ela vai operar como palavra de Deus, né? Naqueles que estão ouvindo a palavra. Na prática, nós vemos os homens falando pelo Espírito Santo. Marcos capítulo 12, versículo 36 diz: o próprio Davi falou movido pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi falou movido pelo Espírito Santo. Ao falar movido pelo Espírito Santo, ele profetizou acerca do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 8, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo que o Espírito Santo está falando através daquilo que ele escreveu. Quem escreveu? O autor da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns pensam que é o apóstolo Paulo, mas, independentemente de quem seja o autor dessa carta, ele está dizendo que através daquilo que ele escreveu, o Espírito Santo está falando. Em Atos capítulo 4, versículos 24 e 25, ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Novamente Davi falou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou pela boca de Davi essas palavras que foram registradas nas Escrituras. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, nós vamos observar que as palavras que Jesus disse e que estão registradas na Bíblia permanecerão por toda a eternidade. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Em Mateus 5,18, Jesus deixa claro que tudo se cumprirá, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Olha que coisa tremenda. Então, a palavra de Deus vai se cumprir. Tudo que está escrito na palavra há de se cumprir. Então, tudo isso mostra para nós que o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Deus está falando para nós através dos escritos de todos os autores da Bíblia. Nós vimos que a Bíblia tem mais de 40 autores. E todos eles escreveram, falaram, profetizaram, declararam, movidos pelo Espírito Santo. É interessante quando nós olhamos para o caráter da pregação de Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação
não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo se refere àquilo que ele ensinou como sendo testemunho de Deus. Esse testemunho nada mais era do que a mensagem da morte de Jesus, lá na cruz do Calvário, e Paulo era o mensageiro desta mensagem, a mensagem da cruz. O credenciamento da sua pregação, qual foi? Como é que Paulo era credenciado diante das pessoas como um legítimo pregador da mensagem da cruz? Através da demonstração do Espírito de poder que confirmava a sua pregação. É impressionante alguns fatos na Bíblia, né? Os antigos cristãos criavam, as pessoas antigamente criavam teorias que a Bíblia já testificava. Por exemplo, onde a terra se apoiava? Vejamos algumas teorias que se tornaram bem populares. Sobre tartarugas. Esse mito foi trazido à atenção do público no século XVII, depois de um homem chamado Jasper Duncan Ertz. Ele ouviu essa lenda de várias tribos de nativos americanos. Os nativos norte-americanos, no entanto, não são os únicos que acreditam que o mundo repousa sobre o casco de uma tartaruga gigante, já que a crença também é predominante na cultura chinesa e indiana. Um outro mito muito comum na história é o mito do deus Atlas, também chamado Atlante na mitologia grega. É um dos titãs condenados por Deus a sustentar os céus para sempre. Assim nasceu o mito de que esse deus grego carrega a terra em suas costas. Então, Deus, você já deve ter visto essa figura, né? Uma estátua, né? Do Deus carregando o mundo nas costas. Também nós temos o mito dos 4 elefantes. Esses 4 elefantes estariam sob a tartaruga do mito anterior. Então, que a tartaruga, o elefante, o mundo em cima dos dois. Bom, agora, como que a Bíblia nos informa acerca disso? O que a Bíblia diz sobre essa questão? A terra, ela está sustentada, né, pelo que, afinal de contas? Jó, capítulo 26, versículo 7, ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Pronto, está resolvida a questão. Deus, ele suspende a terra sobre o nada. Então não tem nem tartaruga, nem elefante, nem um deus Atlas segurando a terra. Outra questão interessante é o formato da terra. Qual é o formato da terra? Muitas culturas antigas concordavam sobre a cosmografia plana da terra, incluindo a Grécia Antiga, até o período clássico, né? Então, a terra seria plana. O que a Bíblia diz em Isaías 40, 22? E ele, o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e desenrola a tenda para nela habitar. Essas são algumas perguntas que as pessoas fazem acerca da Bíblia. Como devemos nos aproximar da Bíblia? Como devemos ler a Bíblia? Será que a Bíblia tem uma chave de interpretação? Eu devo aceitar tudo como está escrito? Eu tenho que comprar outro material para interpretar a Bíblia? Bom, essas perguntas nós vamos responder na nossa próxima aula, ok? Nós vamos entender um pouco a respeito dessas perguntas, porque elas são muito importantes para o entendimento, o estudo, a compreensão da Bíblia como palavra de Deus, ok? Então, aguarde um pouquinho, nós voltaremos na nossa próxima aula para falar, então, sobre, para dar respostas, né, às perguntas que as pessoas fazem acerca da Bíblia. Bom, que Deus abençoe você, meu querido. Eu quero lembrá-lo, não posso deixar de lembrar você, de estar nos ajudando.
como que você pode nos ajudar? Primeiro, curta. Gostou? Dá um like, curta o nosso vídeo. Se você quiser ter acesso a todo o nosso material que está disponibilizado no canal Palavra Viva, então você pode se inscrever no nosso canal. E uma coisa que você pode fazer, não te custa nada, é só um cliquezinho, você pode compartilhar esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, tá? No Instagram, compartilhe, passe para frente, nos ajude a levar as pessoas a conhecer melhor a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu ministério, seu chamado, te prospere em tudo, e que nesses dias que estamos vivendo no nosso país, no mundo inteiro, você que não está no Brasil, mas está assistindo esse vídeo, saiba de uma coisa: Deus está protegendo o seu povo. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, e até a nossa próxima aula no curso Panorama Bíblico.